Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns lances aí da nossa derrota contra os Vikings. Os Seahawks se complicam aí, começam 1-2, né? Mas sobre a projeção do que vai acontecer nos próximos capítulos aí, ficam para os próximos vídeos aí que devem sair durante a semana, beleza? Convidar vocês a se inscreverem aí no canal, deixarem seu like aí no vídeo, seguir a gente nas redes sociais, no @rapinasdomar. Se você quiser se tornar colaborador lá e assistir os jogos junto com a gente, é só ir no rapinasdomar.com.br, onde tem texto novo todo dia, e lá tem um link também para o Colabore Conosco, né? Inclusive estamos aí montando uma surpresa bacana aí para os nossos colaboradores. Certo? Então vamos para os lances que eu separei aqui da partida. Aqui é o primeiro lance que eu tinha separado, e muita gente ficou falando, mas o Kyle Fuller não foi tão problema assim, jogou até sólido, foi mais ou menos. Não, o Kyle Fuller não jogou bem esses jogos. Foi algo que os Seahawks negligenciaram, assim como a função de corner, né? Foram as duas funções que eles mais negligenciaram nas duas últimas off-seasons, não só na última, mas tanto nos momentos de free agents como nos momentos de draft. Eles tiveram negligenciando essa posição, e uma hora o preço vai começar a ser pago. O Kyle Fuller não consegue criar lanes no jogo corrido, e para mim ele segue sendo um grande problema no jogo, na proteção ao passe, porque lembre bem, a função principal do center é ser o cérebro da linha ofensiva. Então é o cara que tem que identificar a blitz, fazer ajustes, decidir se a linha ofensiva vai se movimentar para um lado, se vai se movimentar para o outro, né? E o Kyle Fuller é o pior da linha, né, nessa característica de fazer diagnóstico, né? E aqui, vamos voltar aqui só mais um pouquinho. Aqui o time dos Vikings vai fazer o que a gente chama de stunt, né? Já vivo falando isso aqui para vocês, mas é quando os jogadores da linha basicamente fazem um X, né? Então esse jogador aqui vem bloquear para cá, para abrir espaço para esse jogador cruzar ele por aqui, né? Então meio que forma um X aqui nessa parte daqui. Só que aí foi uma blitz desenhada com stunt, né, para complicar ainda mais. E o Kyle Fuller fica totalmente perdido no lance. Começou o snap. Ele passa aqui, o jogador, o defensor vem atacar o Jackson, né? Ele ainda está marcando esse cara, não sei por qual motivo, porque ele já deveria ter identificado esse blitzer aqui, né? E aí ele tenta encostar no cara uma vez, tenta encostar duas, e por um meio segundo o Russell Wilson consegue fazer o passe, né? Mas assim, isso aí foi uma terceira descida, né? Os Seahawks poderiam ter tido que pantear a bola aqui por conta de um erro do Kyle Fuller, né? E é como eu falo, isso aí é algo que vai cobrar um preço caro. Aqui está um dos erros, um dos sacks que os Seahawks levaram aqui. O sack vai ficar na conta do Duane Brown, né? Foi o primeiro sack, primeira pressão que ele cedeu, na verdade, em toda a temporada. Mas percebam que a linha ofensiva inteira, ninguém faz um bom trabalho, basicamente. O Duane Brown aqui, o nosso 76, está alinhando contra o Everson Griffin, né? No wide 9. Essa formação é o mais aberto possível que o Ed tá. Do outro lado tem o Daniel Hunter alinhando contra o Jake Curran. Muita gente perguntou como foi a estreia do Jake Curran. Assim, ele nem fez nada demais, mas também não cometeu erros graves, tendo em vista que você alinhou contra uma linha defensiva tão forte assim. É algo até encorajador, né?
E aqui basicamente o Fuller e o Jackson estão com um jogador aqui, que é um que bloquearam bem. Aqui o Everson Griffin faz um spin move, né, que é esse giro, e consegue se desvencilhar. E o Lewis também perdeu um pouco o seu jogador, então abriu um certo espaço aqui. E o Curran também perdeu um pouco o Daniel Hunter ali, né? Mas, assim, o principal culpado realmente da jogada foi o Dwayne Brown aqui nesse lance. Um ponto importante é o Damian Lewis. A gente tem muita esperança nele para o futuro, né? Assim, teve uma boa temporada ano passado, mas precisa ainda ser lapidado. E nesse jogo ele cedeu 3 pressões, né, no jogo de passe, mas eu acho que foi um dos melhores jogos dele no jogo corrido, né, que é a sua principal força. Aqui ele vai vir atacar. O Seahawks está chamando um esquema em zona, né? Então ele vem bloquear no segundo nível esse linebacker aqui, o Nick Vigil. E aí o Dwayne Brown e ele conseguem criar um espaço para o Carson conseguir correr aqui no meio. Então ele faz o bloqueio no primeiro jogador, que é o que deve fazer basicamente quando você está em zona. Se tem alguém na sua frente, você bloqueia. Se não tem, você ajuda o amiguinho do lado e vai para o segundo nível, né? Então ele ajuda aqui o amiguinho, vai bloquear o Nick Vigil, e é o que dá um espaço para o Carson conseguir mais algumas jardas. Aqui é o touchdown do Carson, e aqui é um excelente trabalho do Lewis e do Brown, mais uma vez. No jogo corrido eles foram excelentes, tem formado um excelente lado esquerdo no jogo corrido, né? E o Chris Carson fez aí um dos seus touchdowns mais longos aí com um touchdown de 30 jardas. Aqui o Damian Lewis faz um bloqueio difícil, né? Como eu tinha explicado, né? Se tem alguém na sua frente, você bloqueia. Aqui em tese não tem ninguém na frente do Lewis, né? Mas como o Seahawks está chamando uma outside zone ou wide zone, depende de como você queira chamar, é uma corrida em zona em que os jogadores precisam se mexer mais do que normalmente, né? Então aqui o Damian Lewis tem que passar na frente desse cara e bloquear, né? Mesma coisa que o Dwayne Brown, né? Como eu já tinha explicado para vocês, a inside zone é uma corrida mais interna, né? E aí você precisa se movimentar menos, né? Quando é outside zone ou wide zone, você precisa fazer essa abertura um pouco maior, que é o bloqueio que a gente chama de reach block, né? Que você tem que alcançar o jogador antes de bloqueá-lo. E o Damian Lewis faz isso aqui de uma forma muito boa. É um dos bloqueios que ele tem mais dificuldade de executar. E aqui ele consegue, em um passo basicamente ele já conseguiu chegar ao jogador. E aí ele e o Dwayne Brown criam essa avenida aqui pro Carson. E sempre salientando aqui o DK Metcalf, que fez um bom trabalho aqui ainda tirando o Patrick Pearson da jogada. Aqui é um dos problemas que a gente já tinha falado. A gente já teve o episódio aí do Tapes Don't Lie falando sobre o desempenho do Russell Wilson. Teve texto falando sobre o Shane Waldron. E aqui um grande problema é o Russell Wilson lançando no meio do campo. Nesse momento aqui ele tem todo o espaço no pocket, ó, não tem pressão aqui, tá lendo as jogadas, lê um lado, vai ler o outro. Aqui o Lockett já virou para ele. Esse momento o passe tinha totais condições de chegar. Esse linebacker tá longe, o Harrison Smith é um baita safety, mas ele não vai conseguir fechar essa distância do passe. Mas o Russell Wilson não passa a bola pro Lockett. Aqui o Lockett já virou, então ainda está mais fácil ainda de fazer o passe. Só que todo esse tempo que o Russell Wilson ficou esperando, o Jamarco Jones cedeu um pouco de pressão. Então essa jogada poderia ter acabado em sec, ele teve que escapar aqui e aqui a jogada já foi para vala, né? Então aí ele tenta conseguir mais umas jardinhas com as pernas, mas foi por conta da falta de leitura dele no meio do campo. Não tem conseguido atacar essa zona. Nesse jogo ele até melhorou aquilo de procurar só em profundidade, né? Mas ainda segue com problema de não atacar o meio do campo. Aqui é uma coisa interessante do nosso querido Shane Waldron, né?
Aqui os Seahawks estão só com um tight end, né, de formação, que é o Will Disley aqui em cima. E com 3 wide receivers. Então, em tese, não é a melhor formação do mundo para correr, né? Normalmente você bota 2 tight ends para ter mais alguém bloqueando. Só que ele faz aqui fazia muito nos Rams, né? Os Rams fazem muito ainda, que é usar um recebedor na função de tight end, né? Então aqui o Fred Swain vai fazer esse trabalho de tight end aqui. Ele vem para bloquear aqui junto da linha, né? Ele é um wide receiver, mas a atribuição dele nessa jogada foi uma atribuição de tight end, né? Então é meio que com a mesma formação, com os mesmos jogadores, você está fazendo coisas diferentes, né? Então aqui você está, em tese, a defesa vê 3 recebedores do outro lado, vê que está mais inclinada para um passe, né? Mas aí você coloca o Fred Swain aqui junto e ele faz aqui o bloqueio. Aqui eu separei esse lance só para mostrar um lance interessante. Você deve estar achando estranho que o Duane Brown está aqui do lado direito da formação, né? Isso aqui é uma formação que a gente chama de formação desbalanceada, né? Então você tem o center, o guard e o tackle, o center, o guard e o tackle, né? Só que aqui você tem o center e o guard, o center, o guard, o tackle e o tackle, né? Então a gente chama isso de formação desbalanceada, né? O Seahawks usou bem pouco isso, mas aqui ele usou com uma criatividade, porque além do Duane Brown estar aqui, né, ele ainda chamou o Damian Lewis para fazer um pull, né, e conseguiu aqui abrir um espaço para uma corrida bem criativa, né, que era algo que a gente chamou bastante atenção, que faltou, né, no último jogo. E aí o Lewis abre também mais uma vez o espaço, muito dominante no jogo de passe. Bom, aqui é a penúltima jogada do jogo, né? Assim, penúltima onde ainda havia jogo, né? Quando o Seahawks foi para aquela 4-12 e o Penny Hart acabou não pegando, que é inclusive o próximo lance da gente. Mas aqui a jogada não aconteceu. Eu sempre estava criticando o Russell Wilson por algumas escolhas dele, alguma demora, mas aqui ele não teve culpa alguma. Mais uma vez a pressão chegou muito cedo, né? E aqui foi justamente o que eu falei. O Lewis não fez um bom jogo no combate, no pass protection. Aqui eles vão chamar mais uma vez aquilo que eu digo que é o stunt, né? O X. Então ele vai, o Edge aqui vai atacar e o Griffin vai cruzar aqui para atacar do outro lado, né? E aí existem 2 tipos de cobertura, né? de proteção, né? Como eu já falei. Normalmente o que acontece é o center divide um lado, escolhe para qual lado ele vai, e um lado defende em zona e outro lado defende homem a homem. Ou seja, o Duane Brown vai proteger contra esse cara, haja o que houver, e o Lewis vai proteger contra esse cara, haja o que houver, né? E aqui cada um vai defender o espaço, né? Então é como se o Fuller fosse defender esse espaço, o Jackson fosse defender esse espaço e o Curran fosse defender esse espaço, né? Então, de um lado zona, né? De outro lado homem a homem. E a parte de homem a homem fica exposta justamente contra stunts, né? E aqui acontece o stunt e o Lewis não consegue se recuperar, né? Percebam que o Griffin vai passar aqui e aí o Russell está pressionado, tem que se virar aqui para lançar essa bola, que inclusive foi bem arriscado. É melhor ele ter jogado a bola fora do que ter tentado esse passe aqui. Aqui a gente vai ver a câmera aberta para ver se ele tem algum ângulo, né? Aqui ele está fazendo as leituras. Aqui já não tem mais como ele ler alguém, né? Ninguém está livre ainda, né? Quer dizer, o Lockett ficou livre aqui em cima. Minha crítica fica só pela questão dele ter só escaneado um lado do campo, né? Ele já tinha feito o trabalho dele, o Harrison Smith estava aqui e ele começou a se movimentar para esse lado do campo justamente porque estava vendo os olhos do Russell Wilson para cá. Então ele deixou o Lockett contra o Brashon Breeland, que é um cara que tem números piores do que o Trey Flowers, acredite se quiser, na liga. E ele poderia ter passado para o Lockett aqui, que poderia ter conquistado o first down, ou pelo menos ficado bem próximo do first down. E ele ficou... a crítica para o Wilson foi que ele escolheu um lado do campo e só trabalhou nesse lado, né? Mas aí ele foi pressionado pelo Griffin
e aí já nem tinha como fazer muita coisa nesse lance aqui. Aí tentou jogar a bola fora. E aqui a gente vai para o último lance agora. Para mim, o grande problema aqui, o Russell Wilson, para mim, erra nas leituras mais uma vez. Ele ficou muito focado em vertical, né? Beleza que era uma quarta para 12, mas você converte uma quarta para 12 com 12 jardas. Não precisa ser 50 jardas, né? Mas é claro também que aqui a gente estava perdendo por muito, então ele já buscou o touchdown. Então, se tem algum erro aqui de leitura, aqui é totalmente compreensível, né? Mas para mim, eu acho que o grande erro dele aqui, nesse lance, foi para quem ele escolheu passar a bola, né? Ele manda a bola para o Penny Hart, a gente vai ver aqui no lance. Uma bola em profundidade. Eu não achei... O Hart até conseguiu certa separação aqui. O passe não foi, então ficou pendurado um pouco mais do que deveria no tempo. Então faltou um pouco de força no braço do Russell Wilson aí. Mas assim, você está precisando vencer o jogo, né? Você está numa quarta para 12 no meio do campo, basicamente. Você escolhe passar a bola para o Penny Hart. Eu acho que em momentos decisivos você precisa procurar os seus jogadores mais decisivos, né? Então, podia ter ido pelo Lockett aqui, alguma coisa assim, né? Mas o time preferiu, o Wilson acabou preferindo ir pelo Hart. E ele está tão trancado na leitura do Hart que na improvisação o time consegue uma certa separação, né? O time deixa o Homer e o Disley como se fossem bloquear, e depois eles correm duas rotas cruzando o meio do campo. E o Homer consegue ficar livre nessa rota, porque eles deixaram em conflito um dos linebackers, a gente vai ver aqui. Os dois saem para correr rota. Esse jogador aqui vai pegar o Disley, mas não tem ninguém pegando o Homer, né? Então, se ele não tivesse tão focado em trancar a leitura lá no fundo, o Homer aqui ele ia ter um espaço bem livre. Não sei se ele ia converter, tá? Talvez não. Mas assim, o que eu falo é que eu acho que você não coloca a bola do jogo no seu wide receiver 5, né? Que não teve nenhuma recepção ainda no ano, né? Então acho que ficou um pouco dessa falha de decisão aí do nosso time. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Durante a semana vamos ter mais vídeos aí. Não deixem de curtir e compartilhar. Um grande abraço e Go Hawks!